Bom dia, Sérgio. Tudo bem? Como é que você tá? Bem, e você? Nos encontramos há pouco lá na Alemanha, agora aqui, né, no Brasil, cara. Exato. Estávamos vendo as novidades lá na Europa. Vamos ver agora o que vem aqui pro Brasil de novidade. Sérgio, a gente estava vendo lá o trem de força, falando aqui só, mostrando, a gente está na estação de eficiência energética. Não tem como falar de eficiência energética se não falar aqui de todo o trem de força, né? O Sérgio viu esse trem de força, a gente conferimos exatamente o trem de força que estava lá na Europa. Mas tem um detalhe, esse trem de força ele foi produzido aqui no Brasil, então todos esses componentes que estão aqui foram produzidos em nossa fábrica aqui em São Bernardo do Campo. Você sabe que essa é a primeira dúvida, né? Porque a gente ontem teve na coletiva aqui, né? Agora estamos batendo esse papo aí. Obrigado, aliás, por receber esse tempo, separar esse tempo para nós. Porque não é esse super, e a gente viu lá, né? Ele é, na verdade, é meio que só a cabine que sobra, né? Porque o trem de força é todo novo, né? Tudo novo, motor, caixa de câmbio, eixo traseiro, tudo novo. E aí a gente queria saber um pouquinho mais dos detalhes técnicos, né? Vamos Se lá? você pudesse falar um Vamos pouquinho passar mais, pelos né? componentes? Porque a promessa é o quê? A promessa é entregar 8% de redução no consumo de combustível, certo? Certo, só que tem um detalhe, essa promessa já foi comprovada. Já teve mais de 4 milhões e 300 mil quilômetros de testes aqui no Brasil com esses componentes. Certo. Então, vocês viram o vídeo de ontem, de alguns depoimentos de clientes, então já está sendo comprovado já todos esses 8% que a gente vai entregar com o novo trem de força. Esse trem de força super, ele na verdade só vai ter o super ou vai ter outros? Não, a gente continua também com a linha atual. Essa linha atual ela foi otimizada, ela passou por alguns melhoramentos. E isso daí deu um resultado de até 2% também economia de combustível. Só que vale lembrar uma coisa, Sérgio. Em 2018 a gente já fez atualizações dos nossos motores. Então em 2018 a gente já introduziu os motores da linha XPI, que era exatamente a mesma plataforma que rodava Euro 6 lá na Europa. Então a gente está evoluindo esses 2% dos motores que a gente já tinha uma boa eficiência aqui no mercado brasileiro, que já eram XPI. Então foram atualizados a parte de coletor, de escape, turbo. Então toda essa parte ela foi redesenhada, os melhores atritos ali interno, a taxa de compressão também desse motor subiu. Então a gente teve aí algumas melhorias quando a gente fala da plataforma atual otimizada. Legal. E aí a grande estrela aqui, o Super, que te entrega até os 8%. Que tá aqui dissecado, né? Tá aqui o trem de dissecado. força do super, né? Você pode... Vamos começar aqui para entender um pouquinho melhor aí quais são as evoluções? Legal. Até o tanque de combustível, bom, foi explicado um pouquinho ontem lá na coletiva que é um trem de força. A gente Foi chegou... explicado na coletiva, mas eu não entendi, para te falar a verdade. Vamos ver se agora como é que é esse negócio aí. Para a gente chegar nesses 8%, a gente precisou reavaliar o nosso trem de força quase que do zero. Fazer uma análise disruptiva para a gente entregar os 8% em cima daquilo que a gente já estava entregando no mercado. Para isso a gente foi a fundo, a gente foi desenvolver até novos componentes para o tanque de combustível, que até anteriormente você tem lá o tanque de combustível. Ninguém mexia em nada, mas não, a gente pensou, por que não otimizar também o tanque de combustível? O que a gente fez? Toda a parte interna do tanque, alguns componentes eles foram deslocados para esse FOL, que é uma unidade de otimização de combustível. E alguns componentes do motor. Então o que tem nesse FOL? Ele tem uma bomba aqui de baixa pressão, já para mandar, já pressurizado para o motor. Ele tem um filtro, o filtro Racor, que a gente chama que é o filtro de combustível. Ele está localizado aqui, ó, nessa parte de baixo. Ele ficou muito maior. E esse muito maior dele te dá também maior intervalo de manutenção. A gente tinha comentado que o intervalo subiu 50%. Então vários componentes foram redesenhados para a gente atingir esse 50% de intervalo de manutenção. O filtro Racor, como a gente tem uma saturação de água, foi um deles, precisa trocar. Então a gente aumentou esse filtro Racor. E aí vamos chegar lá, mas tem várias coisas que também a gente melhorou para chegar essa maior intervalo aí de manutenção de 50%. Aqui o dreno da água, então ficou muito mais fácil. Outro detalhe também para o motorista que ele vai gostar muito é que a informação de saturação do filtro mostra ali no painel. Então no painel ele já sabe se está saturado de água ou não. E aí uma outra parte muito importante é o aproveitamento que a gente tem de diesel aqui no tanque. A gente sai de em torno de 85% que aproveitávamos no tanque anterior e passa a ter algo perto aqui de 95%. Então a gente ganha 10% de capacidade, aliás, de aproveitamento do diesel. E o que isso significa?
peso morto. Você está levando aqui peso morto no outro tanque e esse peso morto custa dinheiro também. Você imagina uma frota de 100 caminhões, a quantidade de diesel que você está largando lá no tanque e não está utilizando. Então... Você está falando é o que o pescador não pega, é isso? Exato. E para isso a gente tem uma quantidade de diesel aqui também nessa unidade, para que você evite também bastante aquela questão da pane seca, entrar ar. Então você tem uma certa quantidadezinha de diesel aqui, a bomba fica submersa para que você não tenha esse problema. E ele pega mais de baixo, é isso? Pega de baixo, pega bem de baixo. Perfeito. Aproveitando praticamente... Todos os Super vão ter essa tecnologia de Todos tanque os aqui. Super e V8. V8 também. O V8 a bomba de baixa passa a integrar aqui no fogo. E ele já manda o combustível pressurizado já do tanque? Já dessa unidade. Dessa unidade vai para o motor. O motor anteriormente tinha duas bombas de combustível, de baixo e de alta. A de baixo veio para cá, foi reposicionada. Maravilha. Interessante, Então, hein? maior aproveitamento aqui do diesel e isso também tanques menores. Tanques menores com maior aproveitamento. Autonomia praticamente a mesma ou maior. Vamos lá, agora temos aqui, esse daqui é o eixo do 6x4. Tá. Eles estão individual, aqui a gente tem o RB 885, aqui é a saída para outra parte do cardan. E aqui o R885, os dois juntos através do cardan reto, que o Munhoz comentou ontem, agora o cardan é reto. Infelizmente a gente não conseguiu a peça para mostrar aqui, mas o cardan ele está completamente alinhado entre os dois eixos. Vale mencionar que esse é um eixo que foi dimensionado aqui para as operações brasileiras. É um CMT de 90 toneladas, normalmente o cliente ele coloca 74 toneladas no veículo, esse eixo aqui ele aguenta um CMT de 90. Ele é novo também. Ele é novo. O que acontece, Sérgio? A gente começou a comercializar ele em 2021 para alguns clientes, só que acontece, tem um ramp-up na fábrica, então a gente não conseguia entregar para todos naquele momento. Então o que a gente fez? A gente começou a fazer a escala de venda e agora a gente tem já capacidade produtiva para introduzir ele como standard no 6x4 rodoviário. Então toda a linha 2023 conta 6x4, vai contar para esse eixo. Mas tipo, na prática o que muda assim? Tecnicamente o que muda nesse eixo comparado com os anteriores? Ele é redesenhado foi do zero, não foi aproveitado. Esse eixo aqui é uma construção nova, ele parte do R885, que é o do 6x2, famoso porque é um eixo que a gente faz um sucesso no mercado com o R885, e o RB885 é essa junção desses dois eixos. O R885 já tinha um CMT de 78 toneladas, que para o 6x2 é mais que suficiente, e o 6x4 veio com essa característica. Então é robustez, ele tem o peso dele, você vê a robustez, o peso dele é maior ainda que o RB662, 660. E a grande característica que o mercado também sempre gostava, exigia, é a questão da gente ter o cardan reto, né? Certo. E agora é. Do outro lado, e agora é. Maravilha. O que mais? Vamos lá? Falando de eixo, não tinha como não passar pela caixa de câmbio. Aqui nós estamos mostrando as duas caixas de câmbio da nova plataforma. Então a gente tem aqui a caixa G33 e G25. E aqui a primeira coisa que pergunta, né, Sérgio, o que é G33, né? G é de gearbox e o 33 é de 3.300 Nm, torque de entrada da caixa. E aqui 2.500. O que isso significa na prática? Motores de 500 cavalos para cima até 660 utilizam a caixa G33 e motores de baixa potência até 460 irão utilizar a caixa G25. A construção dela é muito semelhante, muito parecida, ambas em carcaça de alumínio. O range de marcha é exatamente o mesmo, que foi otimizado. As primeiras marchas estão mais curtas, mais reduzidas, isso melhora a arrancada do veículo, a saída. E as últimas marchas estão mais longas, você tem ambas as caixas possuem overdrive. Perfeito. O que é uma coisa muito importante, Sérgio. Não adianta você desenvolver os melhores componentes se vocês não fizerem casar da melhor forma possível, inclusive com a relação de diferencial. Vou comentar aqui, a gente tem um motor com uma velocidade... Aqui tem um negócio também que você estava comentando ontem, que tem
um sistema de lubrificação um pouco diferente, né? A viscosidade do óleo, a forma de lubrificar as engrenagens. Vamos isso lá. mudou também, né? Vamos voltar para a caixa, então. Vamos voltar para a caixa. Ó, além desse range de troca de marcha, a gente tem a questão do overdrive, a carcaça, por ela ser em alumínio, ela ficou mais leve comparado com a GRS. Normalmente as caixas de câmbio são em ferro fundido. Certo. Essa daqui a gente ganha 75 quilos a menos 75. isso de peso no veículo comparado com a caixa anterior, e essa daqui 60. Vale comentar que essa caixa está um pouco maior, mas é por causa do retarder. Então toda essa parte aqui é o retarder é opcional para ambas as caixas. Então ambas as caixas você consegue montar o retarder. E o que muda fisicamente para a G25 e a G33 são as engrenagens. Certo. Então as engrenagens internas são um pouco mais reduzidas por causa do torque, eles têm engrenagens maiores. Mas mesmo assim, tanto a G25 quanto a G33 são mais compactas comparado com a atual. A gente retirou o anel, então o anel sincronizado não tem mais nessa caixa. A gente passa a fazer as trocas com o famoso lay shaft brake que a gente introduziu só no eixo secundário. Agora todos os eixos possuem, aí eles fazem a troca no tempo. Muito rápida, né? Muito rápido. Perfeito. 150 milésimos de segundo. É muito rápido muito mesmo, né? Tô ansioso para dirigir. Você vai poder acompanhar, legal, você vai ver essa troca de E marcha. esse lance da lubrificação aí, A lubrificação que a gente fez, normalmente a lubrificação é feita na parte de baixo, banhada. Agora a gente fez uma atualização do sistema de lubrificação, a gente pegou a parte de baixo, deixou lá, mas a gente tem uma outra parte que a gente inseriu uma nova parte em cima para fazer essa lubrificação. Então ela faz tanto embaixo como por cima, e esse por cima ela faz através de spray. Então você tem vários pontos que ejeta os óleos na engrenagem, que faz aquele spray. E com isso a gente conseguiu diminuir a quantidade de óleo, então tem 3 litros a menos de óleo. E essa melhor lubrificação da caixa de câmbio aliado com o novo óleo também, o MTF, que tem uma baixa viscosidade, a gente melhora ali os atritos internos, que proporciona aí maior economia de combustível. Só a caixa a gente fala aí em torno de 1% mecanicamente, porque na prática ela pode te entregar mais, porque o range de marcha dela é diferente. Só que quando o range de marcha dela é diferente, você tem diversas operações. Então pode ter operação que dá mais resultado, algumas um pouco menos por causa do overdrive, mas fisicamente ela já dá esses 1% só pela melhoria dos atritos internos.